Bom dia, camaradas, camaradas e camaradas. Aí, hoje é o que? Quarta-feira, meio de semana, hoje são 12 de novembro, 12 do 11 de 2025, século 21, um quarto do século 21. Vamos que vamos aí, sabe, muitas coisas acontecendo, sabe? A gente compreendendo aí a geopolítica, e eu penso que tudo isso que a gente está passando aqui no Brasil hoje é uma questão geopolítica, sabe? Os aperreios que a gente vem vivendo, sabe? Isso me coloca na linha do tempo e me faz lembrar que sou de carne e osso e tenho um corpo que precisa se alimentar, corpo que vai ao mercado buscar comida, compra, sabe? E traz para casa e se alimenta pela boca, via oral, tá certo? E depois despeja isso num vaso sanitário, entendeu? Isso hoje, porque amanhã vou ter que repetir e venho fazendo isso, sabe? Eu não vou dizer quantas décadas, mas faz décadas pra caralho, desde o século passado. Porra, bicho, é foda. Mas assim, a gente não pode perder essa dimensão é física, essa dimensão empírica, sabe? Essa dimensão de Jardim de Éden, certo? Essa dimensão de que fomos colocados aí, sabe? Como creem as crenças aí cristãs, sabe? Fomos colocados num jardim, sabe? Ali na Mesopotâmia, provavelmente, tá certo? Mas o fato é que nós somos seres humanos, sabe? Não somos anjos como Lúcifer. Eu estou assistindo, sabe? Eu disse outro dia que eu não ia mais assistir Lúcifer, aí uma série, sabe, da Netflix, sabe? Mas é interessante, mesmo porque está vencida já, a filmagem é de 2016, tá certo? Tem 9 anos já, rapaz, 9 anos é na linha do tempo, é tempo pra cacete, sabe? Os costumes mudaram, sabe? As pessoas mudaram, aí, sabe? Eu acho, enfim. Mas é assim, sabe? E a gente não pode perder a dimensão temporal, sabe? A dimensão temporal nem espacial, tá certo? Devemos nos colocar aqui. A filosofia tem aí, sabe, um lado que se distancia desse lado da dimensão temporal, mas depois ela volta. Estou aqui pensando em Kant. Eu não conheço Kant direito, sabe? Eu precisava, sabe, conhecer esse cara melhor, porque ele é seminal, sabe, na história da compreensão da realidade do ser humano como ser de espírito e ser de corpo, tá certo? E ele é um divisor de água, a gente sabe disso, a filosofia vem até ele, sabe, depois, o que vem depois dele é uma outra filosofia, tá certo? Mas o fato é que a gente, sabe, o ser humano precisa ter essa noção. Para estar fazendo aqui essa reflexão, eu precisei, sabe, passar 7 anos dentro de um seminário católico, certo? Ali supostamente estudando para ser padre, sabe? Mas tudo assim é ocasional, tá certo? Tudo assim como a gente fala, na base da liberdade, tá certo? Não dependendo de nenhuma lei, assim, de obrigação, tá certo? A minha mãe não me obrigou, sabe? Aí, sabe, eu mesmo não entendia porque fui, tá certo? E não sabia direito o que eu iria fazer lá e fiz, sabe? O fato foi que eu adquiri estudos, sabe? Foi isso que me aconteceu, me impuseram um currículo escolar. Todo dia eu tinha que acordar às 5h30 da manhã. Quer dizer, me acordar não, pular da cama, da rede, eu não sei onde era que eu dormia. Eu acho que era numa cama, não lembro. Ou numa rede, quem sabe, eu não sei. Tinha um bidezinho, um armáriozinho de madeira onde eu guardava o sapato, onde havia uma gaveta, onde eu guardava a escova de dente, sabe? E tinha um pente ali dentro, um pente de pentear cabelo, sabe? Essas coisas assim. O fato é que às 4 horas da manhã
O seminário tinha um motor de luz ali, sabe, para produzir energia elétrica, para dar luz para os padres ali, sabe, fazerem ali, sabe, suas leituras antes do dia começar. Os padres dormiam cedo também, sabe, era um mundo diferente, era na década de 60, tá certo? Onde não havia assim a televisão, nem acredito que os padres e os irmãos que estavam ali, sabe, se dedicavam ali, sabe, a essas coisas. Às 4 horas da manhã o motor dava luz para os padres ali, sabe, pularem da cama deles ou da rede, eu não sei onde é que eles dormiam também. Só sei que dizer que num certo momento o Alberto Bresciani tinha uma caixa. Eu não sei, eu acho que o Alberto não guardava essa caixa no quarto dele, no apartamento dele. E nessa caixa tinha uma jiboia, rapaz, vê se pode, uma jiboia de mais de 1,5 m, sabe? Não sei, a Isabel, tá certo? Eu acho que ele deixava lá embaixo a Isabel. Não sei por que que ele fazia isso, sabe? Torturava esse animal, tirou esse animal da natureza, colocou numa caixa, sabe? Uma caixa de madeira e ficava alimentando aquela cobra ali, sabe, com ratinhos que ele pegava não sei onde, eu não sei quem trazia os ratinhos para ele, sabe, colocar ali dentro da caixa, e os ratinhos ficavam encurralados, rapaz, como mais ou menos a gente fica hoje, sabe, dentro da cidade, encurralados pelos burgueses, sabe. Porra, os burgueses nos encurralam dentro dos muros da cidade. Quando eu falo em muros da cidade, eu estou pensando em Nicolau Maquiavelli. E Nicolau Maquiavelli teorizou sobre o mundo dentro da cidade, dentro de muros, de um cerco, de um território cercado de muros. Eu não sei se esse muro era um quadrilátero ou era um círculo, eu não sei bem. Mas havia ali, se havia o dentro do muro, havia o fora do muro, sabe, onde estavam os pagãos, onde estavam as pessoas, as terras distantes, onde estavam ali, sabe, os escravos em potencial, para onde ali, sabe, os donos da cidade saíam de vez em quando para caçar, tá certo, para caçar seres humanos ali, sabe, capturar seres humanos ali nos bosques, sabe, ali nos campos, sabe, e trazer esses seres humanos para dentro das cidades, como fizeram os romanos, trazendo escravos, sabe, das investidas que eles faziam ali na Europa Central, tá certo, eles estando ali na Península Itálica, tá certo, e fizeram estradas para fazer seus exércitos marcharem com mais facilidade, sabe, para poder chegar aos lugares mais distantes. Eles atravessaram o Atlântico, foram lá para a Inglaterra, ali aquela terra distante onde havia povos originários, trouxeram dali escravos para dentro de Roma. Eles fizeram escravos também os judeus que estavam ali na Mesopotâmia, sabe, ali em Judá, no reino de Judá, tá certo? E em 70 fizeram ali, sabe, um combate a uma insurgência judaica, hebreia, tá certo? E os hebreus terminaram perdendo ali, sabe, a rebelião, e muitos deles fugiram, mas uma parte foi levada para a capital do império, eles estavam no reino de Judá, foram lembrados para a capital do império, tá certo? Roma, para terminar de construir, rapaz, ali o Coliseu, e eu chego no ponto, sabe? Chego no ponto já que estou. Aí, sabe, houve uma pesquisa aí feita por institutos de pesquisas sobre o momento eleitoral que a gente está vivendo aí, sabe, a posição de um candidato que tem hoje a presidência da República em 2026 aqui para o Brasil, que é o Lula. E o Lula vence todos os candidatos no final, mas de certa forma, sabe, é uma pressão desgraçada. E os adversários estão combatendo, rapaz, essa situação aí, sabe, querem um candidato para competir com o Lula e não acham. Esse candidato seria um tal de Tarcísio Gomes de Freitas, tá certo, que é o governador de São Paulo. Governador, sabe, de São Paulo, que articulou com o governador do Rio de Janeiro, que está articulando com o governador de Goiás, que está articulando com o governador de Minas, que está articulando com o governador do Paraná, que está articulando com o governo do Rio Grande do Sul, que está articulando com o governo de Santa Catarina, articulando com o governador do Mato Grosso, eu não sei, tá certo, mas ali todo esse pessoal reunido porque eles querem um candidato para concorrer com Lula, porque esses caras são de direita e de extrema direita, tá certo, são bolsonaristas, são fascistas, e precisam de um candidato para atender ali, sabe, sabe, as forças da Faria Lima, que é uma rua onde estão bancos, onde estão fundos de investimentos, sabe, onde estão financeiras, sabe, onde estão os representantes de Wall Street, estão ali o pessoal que cuida do dinheiro, rapaz, dessa coisa digital hoje, dessa coisa magnética, dessa coisa aí, sabe, simbólica, imaginária, sabe.
Porra, bicho, é foda. E aí, sabe, essa coisa que nos tortura. No mundo antigo, no mundo de Maquiavel ali, sabe, na cidade entre muros, as coisas eram mais fáceis, me parece. Mas já havia ali, rapaz, o cara, o próprio Nicolò Machiavelli, sabe, ele operava, era consultor, sabe, era assessor para assuntos variados, sabe, de uma família dinástica, sabe, a família ali do Alexandre VI, como é que chamava? Dos Borgia, a dinastia Borgia, tá certo? E ele servia ali, sabe, dando apoio teórico, dando apoio político, dando apoio de pensamento para aquela família ali, tá certo? E eu só sei dizer que, sabe, mas eu penso que os tempos ali naquele tempo era mais fácil, o dinheiro não era tão complicado como é hoje, tá certo? O dinheiro hoje nebria, rapaz, grupos criminosos aí coloca em questão, sabe, que aí o ser humano veio trazendo a história, sabe, vivendo num estado de necessidade, num estado de natureza, tá certo? A necessidade agudando aí, sabe, agudizando aí, sabe, o corpo agudizando as forças empíricas, agudizando as forças físicas, as forças biológicas, as forças da brutalidade, tá certo? E num certo momento chegou o ponto, sabe, em que alguns aí pensaram, sabe, que era tempo, sabe, de maneirar um pouco, sabe, essa brutalidade no ser humano. Mas eu anotei aqui, sabe, que o ser humano, tá bem anotado aqui, certo? O ser político. Porra do Aristóteles falou que o ser humano é um homo político. É homo político? É um ser político, certo? É homopolítico. Aí, sabe, eu anotei aqui, sabe, que esse homopolítico foi forjado na violência, sabe, para chegar no ponto, sabe, que nós estamos hoje, aqui em pleno século XXI, em 2025 finando, tá certo? Mas veja que nós estamos num porradal aqui tremendo, sabe, contra ali os governadores, sabe, os governadores que são agentes de Estado, são políticos, sabe, que querem combater um outro político que faz a presidência da República, que é Lula, tá certo? E combater as forças que apoiam Lula, são forças de esquerdas que sustentam Lula, sabe? E o pessoal da direita quer derrubar as forças de esquerda e aquela coisa toda. E inventaram, rapaz, de ontem para hoje, são agora 12 minutos de vídeo e o smartphone está me lembrando que a memória do meu smart está comprometida. E eu era para ter modulado a voz e não fiz, não me lembrei, tá certo, mas a lembrança está aqui na minha frente. Rapaz, eu só sei dizer que a gente vive aí uma situação infernal, rapaz, sabe? E eu tenho aqui à minha frente um macaco, um primata que me lembra o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. 2001 ficou para trás, rapaz, e nada aconteceu. Tá certo, mas tem aqui ali aquele primata ali segurando ali, sabe, um fêmur. Não sei se é um fêmur, é de uma anta, tá certo? Uma anta gigante, eu não sei. Eu só sei que esse osso aí, rapaz, na mão desse primata não está impune, tá certo? Porque de repente ele estralou, sabe, na cabeça dele que ele podia sair pra porrada com aquele osso ali, sabe? Bater com aquele osso na cara, sabe, de algum felino, sabe? Eu não sei, sabe, como é que é isso aí, ou algum outro predador medonho aí, tá certo? Porra, bicho é foda. E eu só sei dizer, rapaz, que tá ali o primata e o felino ao redor. Mas veja que ao redor de nós estão muitos felinos, sendo nós felinos também, porque nós somos da mesma espécie, sabe? O Homo politicum é o mesmo Homo politicum que mata, sabe? Que aplica a violência contra seu semelhante, tá certo? E é o que está acontecendo. Teve um doido aí chamado Guilherme Derrite, que é um político, é um cara de um tal de BOP, batalhão, da rota, ronda ostensiva, é, como é que chama? Ronda ostensiva, não vou lembrar o segundo nome, sabe? Tobias Aguiar, tá certo? Rondas ostensivas, Tobias Aguiar, tá certo? Esse cara, esse tal de Derrite, foi aí, sabe, um oficial dessa rota, dessa aí, sabe, desse batalhão aí de força de violência, de polícia militar, tá certo? E dizem aí, sabe, que ele foi expulso da PM, ele é do estado de São Paulo. Esse cara tá querendo aí sair, ele quer sair
a disputa, sabe, do Senado, tá certo? Então ele vem para o mundo apoiado pelas forças ali da Faria Lima, das forças financeiras do mundo, sabe? E pela classe média de São Paulo, do Rio. É da classe média de São Paulo que o quer, sabe, ali, sabe, presente no Congresso. E tem um cara ali, rapaz, um tal de Tarcísio Gomes de Freitas, tá certo? Que quer sair candidato a governador. E esses caras, sabe, entendem que é preciso combater o Lula, mas o Lula está muito forte. Então, num primeiro momento, sabe, quiseram ali segurar a presença de Bolsonaro no cenário político, sabe, e criaram muitas situações aí, sabe, para não deixar não perderem, o que o Bolsonaro não perdesse as forças políticas, sabe, que ele acumulou, mas o cara não tem jeito, sabe, daqui a uns 10 dias mais ou menos, sabe, 2 semanas, não sei, esse cara vai ser recolhido numa repartição prisional, tá certo? Bolsonaro. E aí, sabe, tem um país hoje ali fora, tá certo? É por isso que eu disse no começo que a gente vive pressões geopolíticas, tá certo? Porque eu acho que o mundo é assim mesmo, sabe? Todos nós estamos na superfície planetária, tá certo? E aí, sabe, o que acontece na superfície planetária afeta todo mundo. O mundo, ele é redondo, certo? A Terra é redonda, não é plana, como querem alguns aí. Só na cabeça do Olavo de Carvalho e de seus seguidores aí, os bolsonaristas da hora, sabe? Os fascistas da hora. Eu tenho ali anotado que ali, sabe, eu acho que foi na década de 30 lá na Alemanha, houve o putsch da cervejaria, ou o putsch de Munique, tá certo? Tá lá, a internet está aberta aqui, eu poderia ir para lá para ver isso, tá certo? Mas vou deixar, acho que para ver isso depois, porque já são 16 minutos de vídeo. Mas o fato é, sabe, que forças no mundo, certo? Forças fascistas, forças aí, sabe, nazistas, sabe? Forças nazistas estão presentes hoje no mundo, tá certo? Os Estados Unidos foram ali, os cidadãos estadunidenses foram educados, sabe, com a ideia de que existe o comunismo, sabe, de que existem comunistas. Eu sou um comunista e aí, sabe, ameaço os estadunidenses porque eles se cagam de medo dos comunistas, tá certo? Mas o fato é que nos Estados Unidos essa ideia aí, sabe, voltou forte, tá certo? Mas ela volta forte hoje na forma de terrorista, tá certo? Logo eu sou um terrorista também, tá certo? Porque eu sou um comunista, tá certo? E os estadunidenses têm medo de comunistas, e os comunistas para eles hoje são os terroristas, porque meteram na cabeça deles que os comunistas são terroristas, tá certo? E aí os caras quiseram trazer para o Brasil a ideia de terrorista, rapaz, para cá, tá certo? E o tal de Derrite resolveu pegar, sabe, aí nós estamos vivendo uma crise na área de segurança, que é a tábua de salvação de quem faz oposição a Lula, é tratar, sabe, da violência na cidade, da violência aí, sabe, no país e aquela coisa toda. Quando eu falo cidade, eu estou falando da cidade grega, da Ágora não, da Polis, tá certo? Quero dizer todo o país, todo o território, sabe, do país, tá certo? Do Brasil, no caso. E esses caras, rapaz, estão aí, sabe, querendo aí, sabe, derrubar o Lula, tirar o Lula, tá certo? O Lula corre risco de ser assassinado, rapaz, e o Lula tá aqui na COP30, rapaz, aqui na minha cidade, que tá bem ali, sabe, na beira do Guamá. Outro dia eu cometi um escracho aí, um erro, tá certo? Quando disse que aqui, sabe, a COP, ali os espaços da COP de discussão, tem zonas, tá certo? E tem a zona azul e tem a zona verde, e eu cheguei num lapso aí, por ignorância, por estar desinformada, a dizer, sabe, que a Zona Verde seria aqui perto de mim, ali na Universidade Federal do Pará, e não é verdade isso. A Zona Verde, na verdade, está num espaço construído pelo Helder Barbalho, ali, sabe, no centro da cidade, na parte antiga da cidade, na parte morta. Eles deram vida aqui em Belém do Pará para essa COP, eles resolveram, aí, sabe, como a gente fala, dar vida nova a certos espaços de construções do século XX, rapaz. Esses espaços eram vigorosos no começo do século XX, mas levaram, rapaz, a seringueira, a semente da castanha, da seringueira, sabe, lá para a Indonésia, para a Malásia, tá certo? E lá os caras, sabe, os ingleses, ladrões de semente, sabe, plantaram ali nas suas colônias, naquelas 2 colônias ali, naquele território da Ásia, as sementes. Eles levaram 70 mil sementes da Hevea brasiliensis, certo? E ali, sabe, plantaram ali aquelas sementes e elas, sabe, cresceram, sabe? E produziram, dentro de 5, 10 anos, começaram a produzir, rapaz, e derrubaram a produção de látex tirada aqui da nossa região, aqui da Amazônia, do Vale do Xingu, do Vale ali, sabe, do Tocantins, eu acho, não sei.
E eu só sei dizer, rapaz, que esses ingleses são uns ladrões, rapaz, sabe? Mas eles deixaram para trás aí, sabe, uns espaços construídos onde faziam ali o tratamento nas sementes que chegavam do interior para poder embalar e mandar e mandar, sabe, ali para a Europa, tá certo? E esses espaços foram deixados para trás depois que os produtos da Matos fraquejaram, tá certo? E vai passando um carro de propaganda volante aqui perto de mim, tá fazendo barulho. Ouçam aí. Aí o cara passa fazendo aí chamamento, sabe, para que as pessoas aí aqui da minha rua vão bem ali, sabe, encher o cu de cachaça, encher o cu de cerveja, sabe, encher o cu de droga, tá certo? E vão ali se distrair porque a gente não pode viver sem distração. Mas eu só sei dizer, rapaz, quando já são 20 minutos de vídeo, sabe, que aí do ponto de vista nacional, tá certo? A gente está sofrendo aí um ataque, mas eu já disse que esses ataques aí são ataques que vêm de fora, são ataques que são ataques geopolíticos, porque os estadunidenses, rapaz, aí para se manter, sabe, hegemônicos no mundo, sabe, unipolares, eles querem, sabe, para encarar a China, encarar a Rússia, encarar o próprio Brasil, que quer aí um mundo multipolar. E eu queria lembrar uma outra palavra, tem a multipolaridade, multi o que eles também aplicam, não sei, mas deixa para lá. Mas o fato é, sabe, que aí, sabe, os estadunidenses desenvolveram aí, sabe, uma ideologia, a ideologia do terrorismo, tá certo? Eu estou aqui com o Patriot Act, sabe, aberto ali para fazer ali, sabe, umas anotações, mas eu não vou agora porque não vai dar tempo, já está na hora de encerrar esse vídeo, são 21 minutos. Eu só sei dizer, rapaz, que geopoliticamente nós estamos afetados, tá certo? E querem nos afetar, queriam aí, sabe? Como eles não conseguiram manter o Bolsonaro fora da cadeia, tá certo? Eles resolveram partir em outra direção e suscitaram aí a questão da segurança interna do país, tá certo? E querem criar aqui dentro de nós, sabe, o conceito de terrorismo, tá certo? E querem tornar as organizações criminosas aqui do país, sabe, em organizações terroristas, tá certo? Para que isso dê ao Trump, sabe, a possibilidade de praticar o Patriot Act, certo? O ato patriota deles lá, que protege o território deles lá de ações de criminosos que estão fora dos muros da cidade deles lá, tá certo? A cidade deles lá que eu falo é a polis deles lá, os Estados Unidos, tá certo? Então veja que eu falava do Maquiavel ainda agora aqui e dizia que tem a cidade cercada de muros e tem os espaços fora da cidade cercados de muro, tá certo? Onde estão os pagãos. Nós aqui para os Estados Unidos somos pagãos, bicho, sabe? Somos pessoas que estamos na mata, estamos nos campos, sabe? Ameaçando ali a integridade territorial, a sanidade física e mental dos estadunidenses, sabe? Levando drogas lá para dentro, sabe? Ou fazendo ataques para querer morar dentro daquele território ali, tá certo? E por isso a gente é terrorista. E eles acham, então, sabe, com o direito, sabe, de mandar navios, de mandar o Gerald Ford, que é o maior porta-aviões que está ali, sabe, ali perto ali do mar, ali da Venezuela, tá certo? Criando ali pavor psicológico nos venezuelanos, os caras estão ameaçando, sabe? Tudo isso porque eles já disseram que o Maduro, o presidente da Venezuela, é um narcotraficante, é um narcoterrorista, tá certo? Que o Gustavo Petro também é um narcotraficante, é um narcoterrorista, e estão a ameaçar a sanidade mental, sabe, vendendo drogas ali, a sanidade moral dos estadunidenses, vendendo drogas, sabe, fentanil e vendendo, sabe, cocaína e vendendo não sei mais o que, tá certo? E os Estados Unidos então se sentem ali doidões como a Inglaterra fez, bicho, num certo momento, acho que foi ali no século XIX, sabe, quando eles implementaram ali, sabe, na Ásia, ali no território da China, ali a guerra do ópio, certo? Eles faziam os chineses ficarem doidões, sabe, consumindo ópio, tá certo? O ópio é uma droga, tá certo? Tirado da papoula que vem lá do Afeganistão, eu acho, não sei. E eu só sei dizer, rapaz, que a mesma relação, sabe, é estabelecida com o território dos estadunidenses ali. E o Trump disse que todos nós aqui, pagãos, sabe, que estamos fora dos muros ali, sabe, da polis estadunidense, sabe, somos todos aí conspiradores, somos todos narcotraficantes, somos todos narcoterroristas, tá certo? Inclusive eu, Ernest, o caboclo falador. Eu sou um narcoterrorista, tá certo? E ameaço a integridade moral, sabe, moral e espiritual, sabe, ali dos estadunidenses,
crenças, sabe? De que eu sou uma ameaça e o Trump vai mandar uma bomba para cair na minha cabeça, ver se pode, certo? E caindo na minha cabeça, cai na cabeça dos que estão ao meu redor, tá certo? É isso que eles querem. E um tal de Derrite, rapaz, sabe, mandado por um tal de Tarcísio de Freitas, junto com um tal de Cláudio Castro, sabe? Mandado pelo pessoal ali da Faria Lima, sabe? Aí mandado pelos burgueses aqui do país, tá certo? Querem aí, rapaz, alterar uma lei, sabe? Criar uma lei, sabe, que iguale, sabe, organizações criminosas, sabe? A organizações de narcoterrorismo, tá certo? Só que o Derrite se ferrou, o Guilherme Derrite se ferrou, porque não colou a ideia, tá certo? E de repente todo mundo aí se posicionou, até a própria Faria Lima, eu acho que, sabe, rebateu isso aí para não ficar mal na foto, tá certo? E aí o tal de Derrite teve que voltar atrás, e a gente tá vivendo esse terror, rapaz, vê se pode uma porra dessa. Tá certo? Eu, hein? Eu narcoterrorista, tá certo? Vê se pode uma porra dessa. E as organizações do movimento social também estariam ameaçadas, tipo assim, um MST, tá certo? Estaria ameaçada de ser considerada uma organização narcoterrorista, tá certo? Porque já quiseram aqui, sabe, enquadrar o MST como uma organização criminosa, tá certo? Porra, bicho é foda. E eu só sei dizer, rapaz, que o porradal continua, tá certo? O Homo Politicus do tal de Aristóteles, sabe, foi aí, sabe, tornado hoje, sabe, o Homo narcotraficante, tá certo? O Homo narcoterrorista, tá certo? Homo narcoterrorista, vê se pode uma porra dessa, tá certo? Porra, o Aristóteles deve estar puto com isso, tá certo? Porque quando ele falou isso, sabe, ele quis nos distinguir dos animais, dos brutos, tá certo? Mas só que o puto, sabe, esqueceu de que ele era o preceptor do Alexandre, tá certo? E o Alexandre foi um guerreiro do caralho, rapaz, matou gente, escravizou gente pra caralho, sabe? Invadiu a terra dos outros, tá certo? E ele ali olhando e achando que isso era justo, tá certo? Que isso era justo, que havia seres humanos superiores e seres humanos inferiores. E que os gregos eram superiores, que os que estavam, os pagãos, os que estavam ao redor, os inferiores, tá certo? E ele é responsável por isso, rapaz, sabe? Ah, porra, vai se fuder. E eu não sei, eu acho que eu vou chamar esse vídeo aí de homopolíticos, Politicum, eu vou verificar como é que escreve isso direito aí, tá certo? Eu acho que vai ser esse o nome do vídeo, em homenagem aí ao tal de Aristóteles, tá certo? Que de certa forma é responsável por tudo isso que está acontecendo conosco, tá certo? Quando ele, rapaz, não teve luz, não teve iluminação divina, sabe, para aí, sabe, combater aí o plano moral, tá certo? E combater aí o plano da assimetria civilizatória, tá certo? Porra, bicho, como é que pode? Tá certo? Pô, assim não dá. E assim não deu, tá certo? Então é isso aí, tá certo? Veja que o Gerald Ford, que é um porta-aviões, está bem ali, tá certo? Não tem nada a ver, mas nós estamos aqui ameaçados. Olha o Maduro, rapaz, com os venezuelanos estão aí padecendo de uma guerra psicológica. O Maduro ali, sabe, mobilizando ali as forças armadas que ele tem ali, os cidadãos venezuelanos, sabe, a pegarem armas, sabe, para reagir a uma incursão ali, sabe. Só que o Legione já disse, não, não vai ter, sabe, a invasão terrestre. Tá certo? O que eles vão fazer, sabe, é encher de bomba, sabe, o território ali, sabe, dos venezuelanos, tá certo? Matar os venezuelanos de longe, rapaz, sabe? Porque assim, as guerras hoje, elas perderam, sabe, não são mais guerras de contato, tá certo? E assim, sabe, lá do porta-aviões, sabe, é de uma contratorpedeira, de repente podem sair aí sabe, artefatos de morte, tá certo? E atingir ali o território venezuelano e matar venezuelanos e venezuelanos, crianças, velhos e adultos, tá certo? Porra, é foda. E tudo isso vem da cabeça de um cara, rapaz, de um cara, sabe, ali, sabe, é um filho da puta, tá certo? Um tal de Trump, tá certo? Tal de Trump que ilumina, rapaz, os caras que estão aqui no Brasil, tá certo? Que ilumina ali, sabe, aí esse pessoal do MAGA, sabe, aqui no Brasil, que ilumina ali, sabe, o pessoal da extrema-direita nos Estados Unidos, os supremacistas do caralho, o pessoal da Ku Klux Klan, sabe, de hoje, tá certo? Estão ali os supremacistas brancos que se acham disquiarianos, tá certo, aí superiores, aí cai naquela mesma moda, sabe, do que falava o porra do Aristóteles, sabe, de homens superiores e homens inferiores. Que porra é essa, caralho? Ah, assim não dá, tá certo, não dá. Mas o fato é que está prevalecendo isso, tá certo? Então aquela coisa, sabe, de colocar comida na boca que é foda, tá certo? O puto do Schopenhauer falou isso aí, sabe? E disse que a primeira vontade no ser humano, sabe, é a fome, tá certo?
sabe? É o movimento dirigido para levar alimento à boca, tá certo? Porque o corpo sente fome. A fome é um efeito, certo? É um efeito de um estado sabe, de necessidade, de força, de energia do corpo, tá certo? E a fome provoca, então, movimentos no corpo, e esse movimento aí é que a gente chama de vontade, segundo o Arthur Schopenhauer, tá certo? E assim, sabe, sabe, o pessoal aí, sabe, da extrema direita consideram isso aí, esses darwinistas do caralho, tá certo? Consideram isso e, sabe, levam em conta isso e fazem a guerra, tá certo? E essa coisa que a gente está vivendo, nós estamos aqui, rapaz, sabe, numa situação de guerra, tá certo? Eu queria me lembrar de uma expressão que eu peguei de ontem para hoje, tá certo? Mas no fundo é isso, sabe? A gente está num estado de guerra aqui no Brasil agora, neste momento, tá certo? Onde ali as forças aí fora da nossa cidade, tá certo? Estão nos pressionando aqui, tá certo? Para a gente aí se orientar, tá certo? E, sabe, facilitar as coisas para eles. O Trump quer saber das nossas riquezas, das nossas terras raras, sabe? E quer saber das riquezas aqui da Mata Amazônica, tá certo? E não sei mais o que, tá certo? Esse Trump, rapaz, sabe? Ele quer favorecer o país dele ali de novo, tá certo? Ele quer abrir espaços aí no campo aí, sabe, da comunicação digital, tá certo? Favorecer a vida das plataformas que vivem de fazer publicidade e propaganda de produtos aí de consumo, tá certo? Nos obrigando a dar atenção para os produtos aí de consumo do mundo, sabe? Eu não sei o que é que esses porra querem vender para nós, tá certo? Do que a gente precisa além da comida, tá certo? A égua é foda. Mas é isso aí, bicho. São 31 minutos de vídeo. Vou ficando por aqui. Eu já disse que meu nome desse vídeo vai ser Homo Politicus, ou Politicum, em homenagem ao Aristóteles, sabe? Que pensou aí, sabe, a assimetria social como legítima, tá certo? Achando que há seres humanos superiores e seres humanos inferiores, tá certo? E ele tá errado nisso. Eu ia chamar um palavrão para ele, mas não vou. Apenas vou dizer que meu nome é Ernest Caboclo Falador. E quem fala muito dá bom dia a cavalo. Bom dia.